Olá pessoal, então mais uma vez para provar, que a gramática ela não se finda nela, a gramática ela é ponto de partida para nós compreendermos um texto, as especificidades de um texto. Então a nossa apostila sempre traz na segunda parte dela algumas questões que são ligadas à interpretação. Então esse capítulo que nós vamos trabalhar aqui agora, interpretação de texto 4, vai refletir sobre alguns gêneros textuais, e algumas nuances aí sobre qual a gramática vai atuar, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Os objetivos da aula então são distinguir o romance, o texto teatral, o texto de internet, o poema e a letra de canção. Também analisar a estrutura de cada gênero estudado e reconhecer o contexto como indispensável à interpretação textual. Os principais conceitos a serem estudados, então, gênero textual, texto e contexto e interpretação textual. Cada texto tem uma estrutura específica e uma intenção diferenciada, Alguns foram feitos para entreter, outros para denúncia social, e a grande maioria deles aí tem um papel assim muito importante, que é o de fazer a sociedade, o ser humano se ver a partir dele. Desta vez eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, porque talvez seja a última vez que você revise esses gêneros textuais. Nós vamos começar pelo romance. Vamos lá então? O romance, em termos de estrutura, ele é uma narrativa, que se aproxima do conto. O conto é considerado a matriz do romance. Então, o romance ele surgiu a partir do conto. Só que enquanto no conto geralmente há um único e denso conflito, no romance há vários. Enquanto no conto personagens e lugares estão concentrados ao redor desse conflito único, no romance pode haver diferentes lugares e diferentes grupos de personagens. Ao longo do tempo, os romances foram se modificando de acordo com a época vivida, adaptando-se aos gostos e aos costumes de cada momento. Hoje em dia, a linguagem empregada e os temas ao redor dos quais os romances se organizam são os mais variados possíveis. Uma das características do romance, e que diríamos que é a mais significativa, é a verossimilhança. Quer dizer, a possibilidade dos acontecimentos narrados apresentarem um caráter de verdade, ou seja, de estabelecerem semelhança com a realidade. Há vários tipos de romances. Esses são identificados de acordo com o tema e a sua história. Isso faz com que sejam classificados como romance policial, Também temos o romance de ficção científica, o romance urbano, os regionalistas, entre outros tipos de romance. Um outro gênero sobre o qual pouco se fala é o drama, é o texto teatral produzido para o teatro, E que pouco nós vimos ao longo do ensino médio. Vimos mais na primeira série do ensino médio, nos deparamos com pequenos fragmentos textuais de peça ao longo dos anos, mas o texto dramático
ele aparece muito para ser analisado, né, nas provas de língua portuguesa dos concursos brasileiros. Vamos aprender um pouquinho então sobre o texto dramático. O texto dramático ou texto teatral, como queiram chamar, apesar de ter características semelhantes às narrativas, ele é diferente dos demais, uma vez que necessita de outros elementos para se constituir numa peça. No texto, os diálogos são importantes, pois são as próprias personagens interagindo umas com as outras, sem o intermédio de um narrador. Além disso, o autor recorre às rubricas para indicar lugar, tempo, trejeitos, expressões, ações dos personagens, vestuário, etc. Para deixar mais claro, as rubricas são as partes escritas para e pela equipe técnica no script, no texto teatral, que vão indicar aí momentos que não são de fala, mas sim um momento em que deve se apagar uma luz, que deve se trocar de figurino, que deve se fechar as cortinas. Então são textos de apoios que ajudam na movimentação do ator, né, no palco. Os textos teatrais podem ser classificados como dramas, tragédias ou comédias, ou ainda tragicomédias. Vale lembrar que a palavra drama, ela vem do grego e significa ação, ou seja, é um nome genérico para dizer que é qualquer peça teatral que possa representar alguma situação patética ou até do dia a dia e que faça ali, que permita que o ser humano se veja a partir dela. Se faz importante também saber que da obra para o palco há necessidade de um diretor para conduzir o texto e os atores, além de cenógrafos, iluminadores, figurinistas, sonoplastas e, lógico, os atores. Nós, recentemente, aprendemos a produzir comentários eletrônicos, porque alguns vestibulares vêm cobrando também esse gênero textual. Mas agora nós vamos analisar, conversar um pouquinho sobre os tipos de gêneros feitos para o meio eletrônico. Vamos analisar então? Os textos escritos para a internet, são uma boa amostragem das variações que a língua aceita por ser viva e flexível. Alguns blogs são escritos por anônimos, outros por aqueles que já são reconhecidos publicamente. Desde que a internet se tornou acessível para mais pessoas, muitos usuários de computadores passaram a publicar seus textos de maneira simples e rápida na rede. Hoje, é relativamente fácil criar uma página pessoal na qual se podem publicar diários, confissões, discussões, comentários, desejos, né? Esses textos podem ficar disponíveis para muitas pessoas em alguns minutos. Os textos veiculados em meio eletrônico são o que há de mais de pós-moderno que nós temos em termos de texto. Os textos, os hipertextos, que cabe também fazer uma análise aqui, né? Então, aqui também nós vamos refletir um pouquinho, né, sobre como se relacionar com esses tipos de texto e como utilizá-los também a seu favor. Na internet, além dos blogs e microblogs, existem enciclopédias abertas, cujos conteúdos podem ser modificados e melhorados constantemente pelos usuários que desejam
desejem fazê-lo. Existem ainda textos publicados em sites de relacionamentos, em forma de recados para os amigos ou comentários sobre assuntos variados. Textos publicados em fóruns, comentários que aparecem em sites variados, etc. O diferencial desses textos, aquilo que ele oferece aos seus usuários, seriam a naturalidade e a diversidade. Nem sempre há revisões detalhadas dos textos que são publicados, muitas vezes, logo depois de serem escritos. Confiar inteiramente em textos de meios eletrônicos seria um erro. Por outro lado, dependendo da maneira como a gente olha esses textos, ele pode ser de grande valia, pode ser interessante. Em tempos de economia compartilhada e conhecimento compartilhado, esses textos podem ser sempre melhorados por qualquer pessoa, qualquer especialista, basta o bom desejo de querer um mundo melhor, um conhecimento mais plausível, mais inteiro. E a poesia enquanto gênero? Como podemos defini-la? Como podemos conceituar poesia? Enquadrá-la? Não é fácil definir poesia. Muitos autores já tentaram delineá-la, até mesmo em versos contidos em poemas metalinguísticos. Se considerarmos exclusivamente a forma, a poesia é um texto disposto em versos. Só que poesia também tem ritmo, tem métrica, rimas, seleção e combinação de palavras. Percebemos, porém, que há poemas com pouquíssimas palavras, com ritmo pouco definido e sem rimas ou métricas estabelecidas. Então, mais uma vez, estamos diante do fato de que poesia também vai além da métrica, do ritmo e da rima. Outro aspecto da poesia é seu caráter transformador. Ela é, muitas vezes, o caminho para mostrar as incoerências e as necessidades de um lugar, de um tempo, de um grupo de pessoas. A poesia tem ainda o poder de tocar quem a lê, desde que esse leitor esteja disposto a ser tocado pelos versos lidos e por aquilo que eles dizem em palavras, em sons, em rimas, em imagens. Portanto, podemos afirmar que a poesia está dentro de cada um de nós. E as letras de canções? Onde elas entram? Elas podem ser consideradas poesias? As letras de canções são muitas vezes consideradas poemas, assim como muitos poemas podem facilmente ser letras de canção. Apesar de haver muitas semelhanças, os dois conceitos não são exatamente sinônimos. Houve momentos em que a canção era o modo escolhido para levar os versos escritos às pessoas, quando poema e música tinham uma associação mais frequente. Hoje em dia, ainda há alguns poemas que são musicados e cujos versos são transformados em partes da letra de uma canção, nascida especialmente para eles. Muitas letras de canção apresentam trechos com sílabas soltas ou palavras de significados desconectados, que servem apenas para se encaixar na melodia, nas notas musicais estabelecidas. As letras de canção também podem apresentar refrões de maneira mais frequente do que os poemas. Assim fica fácil de perceber que poema e letra de canção não são sinônimos perfeitos, embora muitas vezes se toquem. Aliás,
Isso acontece sempre quando se trata de textos escritos. Eles são diferentes e iguais. Sempre há toques de música na poesia, de poesia na prosa, de prosa na canção. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora valeu assim essa reflexão a respeito desses gêneros que conhecíamos, mas precisávamos de maior detalhamento. Vocês podem fazer então os exercícios da página 23. Temos um exercício na página 23. E também podem continuar e fazer as questões ali da página 29 a 33. Até mais. Abraços.